Cheguei! Tudo bem, minhas crianças? Comigo tá tudo ótimo. Eu fico melhor ainda quando eu chego. Que aí eu fico aqui pertinho, imaginando cada um de vocês, como a gente fazia na sala de aula, né? Pena que não tem nem o beijo, nem o abraço. Mas a gente fica com nossas lembranças que em breve estaremos juntos novamente, tá bom? Hoje eu trouxe o gênero textual para vocês, entrevista. Para que serve a entrevista? Serve para informar sobre algum assunto. Algum especialista do assunto vai ser entrevistado para explicar um pouquinho melhor para a gente, né? Sobre aquele determinado tema, sobre aquele determinado assunto. Então a entrevista ele tem um caráter o quê? Informativo. A entrevista pode estar nos jornais, na TV, na internet. Hoje a gente assiste muito na TV e na internet. Pouco se lê jornal de papel atualmente, não é isso? Então, a entrevista é marcada pela oralidade. O que é oralidade? Língua o quê? Falada. Por mais que a entrevista às vezes esteja escrita no papel, que a gente lê a entrevista, o especialista em bolos deu uma entrevista lá do MasterChef, deu uma entrevista. Só que a entrevista vai estar transcrita como ele exatamente falou. Vocês reparem que na entrevista às vezes tem parênteses. Nesses parênteses mostra assim, risos. Aí às vezes colocam risos, que foi no momento que a conversa estava descontraída, que o entrevistado estava rindo, estava mais solto. Ou coloca entre parênteses também um comentário assim, a parte da entrevista, que ele fez meio que cochichando, meio que por trás dos bastidores. A estrutura de uma entrevista, quando você quer entrevistar alguém, quando você se propõe a entrevistar alguém. Primeiro é saber o tema, de que você vai falar, né? Depois, você vai elaborar um roteiro. Eu vou falar sobre o MasterChef, por exemplo, eu vou entrevistar um grande chefe de cozinha. Primeiro eu tenho que entender um pouquinho sobre o assunto. Eu tenho que ler, entender um pouquinho sobre o assunto para saber que tipos de perguntas eu vou poder fazer. Você descobriu o tema, já descobri que eu quero falar sobre cozinha, vou entrevistar um mestre cuca, né, um cozinheiro, um chefe. Aí eu vou ver o título dessa entrevista, que eu tenho que atrair o meu leitor também. Então eu vou colocar lá o nome de um grande masterchef, de um cuca, de um chefe de cozinha extraordinário, e as pessoas já vão, quem conhece, já vai se interessar pelo assunto. E vou elaborar a minha entrevista com perguntas pertinentes àquele tipo de assunto. Lembrando que é marcada pela oralidade, já que são duas pessoas trocando opiniões, uma perguntando e a outra que sabe sobre o assunto respondendo as questões do entrevistador. Então é o entrevistador e o entrevistado, tá? E pode haver linguagem informal na hora de transcrever, porque a pessoa vai estar lendo exatamente como essa pessoa respondeu as questões. Lembrando dos parênteses, que você vai colocar as reações da pessoa, vai colocar o cochicho dos bastidores, tá bom? Agora, você vai ser o entrevistador. Que tal você virar um jornalista agora? Bora? Na página 28 do livro de vocês, você vai se transformar num jornalista. Você vai entrevistar a sua mãe aí em casa, ou outra pessoa que faça a função de mãe, né? Um responsável que faça a função de mãe aí com você, cuide de você, faça comida, cuide da casa. Aqui você vai ser o jornalista, você vai entrevistar essa pessoa, tá? Que tenha o mesmo, ou essa outra pessoa que tenha o mesmo tipo de responsabilidade dela. Aqui já começa com uma sugestão de pergunta. A que horas você acorda e quais são os seus primeiros afazeres? Aí a entrevistada vai dizer a hora que acorda. Para que ela acorda aquela hora? Ela acorda para já preparar o café da família, para montar a mesa, para chamar o filho para ir para a escola. Qual é a rotina? Depois que ela bota o filho na escola ou que bota o café, o que ela vai fazer? Já vai pensar no almoço? Vai arrumar a casa? Ela arruma a casa enquanto o almoço está no fogo? Ela vai dizer tudo pra gente. Às vezes, você que está em entrevistando não sabe direito qual é a rotina aí da sua mãe ou da sua responsável. Então, você vai conhecer mais detalhadamente agora, fazendo essas perguntas para essa pessoa, tá bom? Fico aguardando aqui
curiosa para saber também o resultado dessa entrevista. Qualquer coisa pode me chamar, que a tia Jace está aqui online durante o horário de vocês, tá bom? Um beijo!